O Oceano no Fim do Caminho. Neil Gaiman. Capítulo 12. As sombras começaram a se reunir em volta do círculo. Manchas disformes que havia somente ali, realmente ali, quando vistas pelo canto dos olhos. Era quando pareciam aves. Era quando pareciam famintas. Nunca fiquei tão apavorado quanto estava naquele círculo de grama com a árvore morta no meio, naquela tarde. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia nem zunia. Nada acontecia. Eu ouvi o farfalhar das folhas e o suspirar da grama quando o vento a açoitava. Mas Letty Hempstock não estava lá. E eu não ouvia vozes na brisa. Não havia nada para me amedrontar além das sombras. E as sombras nem eram totalmente visíveis quando eu as olhava diretamente. O sol baixou no céu, e as sombras ficaram turvas sob o crepúsculo, tornando-se de fato mais indistintas, de modo que agora eu não tinha mais certeza nem de que havia alguma coisa ali. Mas não saí do círculo de grama. Ei, garoto! Eu me virei. Ele atravessava o gramado na minha direção. Estava com a mesma roupa que estivera da última vez que eu o vi. Smoking, camisa branca com babados, gravata borboleta preta. O rosto ainda apresentava um tom vermelho cereja alarmante, como se tivesse passado muito tempo na praia. Mas as mãos estavam brancas. Ele parecia um boneco de cera, não uma pessoa. Algo que se esperaria ver na Câmara dos Horrores. Abriu um sorriso quando notou que eu olhava para ele. E agora parecia um boneco de cera que ria. E eu engoli em seco, e desejei que o sol saísse novamente. Vamos, garoto, disse o minerator de Opala. Você está adiando o inevitável. Não respondi. Fiquei olhando para ele. Seus sapatos pretos lustrosos foram até o círculo de grama, mas não atravessaram. Meu coração batia tão forte que tive a certeza de que ele conseguia ouvir. Meu pescoço e meu couro cabeludo formigavam. Garoto, disse ele, com seu sotaque sul-africano. Eles têm de acabar com isso. É o que fazem. São da espécie carniceira. Os abutres do vazio. É o trabalho deles. Limpar os últimos requícios da desordem. Meticulosos e organizados. Arrancam a pessoa do mundo e é como se ela nunca tivesse existido. Deixe-se levar. Não vai doer. Fiquei olhando para ele. Os adultos só diziam isso quando qualquer coisa ia doer muito. O falecido de Smoking virou a cabeça devagar, até que seu rosto ficou em frente ao meu. Seus olhos estavam virados para dentro da cabeça e pareciam encarar cegamente o céu acima de nós, como um sonâmbulo. Sua amiguinha não pode salvá-lo, disse ele. Seu destino foi selado e definido dias atrás, quando a presa deles usou você como porta do lar dela para este aqui e prendeu o caminho no seu coração. Não fui eu que comecei isso. Falei para o falecido. Não é justo. Você começou isso. Sim, disse o falecido. Você vem? Eu me sentei com as costas viradas para a árvore morta no meio do anel de fadas e fechei os olhos. E não me mexi. Relembrei poemas para me distrair. Recitei-os silenciosamente, articulando as palavras sem emitir nenhum som. Camundongo, disse Fúria, não me venha com lamúria. Vamos já ao tribunal, você vai ao julgamento agora sem nenhuma demora. Decorei este poema na escola. Era narrado pelo rato de Alice no País das Maravilhas, que ela conheceu enquanto nadava em suas próprias lágrimas. Em meu exemplar, as palavras do poema enrolavam e encolhiam como a cauda do roedor. Eu recitava o poema em um fôlego só. E eu o fiz, até meu fim inevitável. Serei eu juiz e júri, disse Fúria.
o matreiro vou julgar o caso inteiro e traçar tintim por tintim o seu triste fim. Quando abri os olhos e ergui a cabeça, o minerador de Opala não estava mais lá. O céu se acinzentava e o mundo perdia profundidade e se aplainava no crepúsculo. Se as sombras ainda estavam ali, eu não conseguia mais perceber sua presença. Ou então o mundo inteiro se transformara em sombras. Minha irmã caçula saiu correndo de casa, chamando por mim. Parou antes de me alcançar e perguntou: "O que você está fazendo?" "Nada. Papai está ao telefone. Ele disse para você ir lá falar com ele." "Não, não é verdade." "O quê?" "Ele não disse isso." "Se você não vier agora, vai ficar encrencado." Eu não sabia se era minha irmã ou não, mas eu estava dentro do círculo de grama e ela fora. Desejei ter carregado um livro comigo, embora estivesse quase escuro demais para ler. Recitei o poema da Lagoa de Lágrimas de novo mentalmente. Também não aceito recusa, pois sou eu quem o acusa, nada tenho a temer. "Cadê a Úrsula?" perguntou minha irmã. Ela foi para o quarto, mas não está mais lá. Não está na cozinha e não está no banheiro. Eu quero comer. Estou com fome. "Você mesma pode preparar alguma coisa para comer." Falei para ela. "Você não é mais um bebê." "Cadê a Úrsula?" Ela foi dilacerada por monstros abutres alienígenas e, sinceramente, acho que você é um deles, ou está sendo controlada por eles, ou algo parecido. Não sei. Vou contar para a mamãe e para o papai assim que eles chegarem do trabalho que você foi muito mal comigo hoje. Você vai ficar encrencado." Fiquei me perguntando se era minha irmã de fato ou não. Definitivamente parecia ser. Mas ela não deu um passo sobre o círculo de grama. Ela estirou a língua para mim e correu de volta para a casa. "Mas o que você me diz dessa corte infeliz que não tem júri ou juiz?" A escuridão crepuscular profunda era toda sem cor e artificial. Mosquitos zumbiam em meus ouvidos e pousavam um de cada vez nas minhas bochechas e mãos. Fiquei feliz por estar usando as roupas antiquadas e estranhas do primo de Letty Hempstock naquele momento, porque deixavam a minha pele menos exposta. Eu dava tapas nos insetos que pousavam, e alguns iam embora. Um que não voou, empanturrando-se na parte anterior do meu pulso, explodiu quando bati nele, deixando uma gota borrada do meu sangue escorrendo pelo meu antebraço. Havia morcegos voando acima da minha cabeça. Eu gostava de morcegos, sempre gostara, mas naquela noite havia tantos deles. Eles me fizeram lembrar dos pássaros vorazes, e um calafrio percorreu meu corpo. O crepúsculo transformou-se em noite de súbito, e, quando percebi, estava sentado num círculo que não conseguia mais ver nos fundos do jardim. Luzes, acolhedoras luzes elétricas, iluminavam o interior da casa. Eu não queria ter medo do escuro. Eu não temia nada que fosse real. Só não queria ficar mais ali, esperando na escuridão pela minha amiga que havia corrido para bem longe de mim e não parecia que ia voltar. "Serei eu, juiz e júri", disse Fúria o matreiro. "Vou julgar o caso inteiro e traçar tintim por tintim o seu triste fim." Fiquei exatamente onde estava. Eu vira Úrsula Monckton sendo rasgada e os trapos devorados por faxineiros que não faziam parte do universo de coisas que eu compreendia. Se eu saísse do círculo, tinha certeza, eles fariam o mesmo comigo. Passei para Gilbert Sullivan. Deitado insone na cama, a enxaqueca se assoma. Acordado de tanta ansiedade, creio que possa usar a língua que desejar sem qualquer impropriedade. Eu adorava a sonoridade das palavras, mesmo não tendo muita certeza do significado de todas elas. Precisava fazer xixi. Virei de costas para a casa, afastei-me alguns passos da árvore,
com medo de dar um passo a mais do que deveria e acabar fora do círculo. Urinei na escuridão. Tinha acabado de terminar e virado de frente para a casa, quando o facho de luz de uma lanterna me cegou, e a voz do meu pai perguntou: "O que diabos você está fazendo aqui?" Eu só estou aqui, respondi. Foi o que sua irmã disse. Bem, hora de voltar para casa. Seu jantar está na mesa. Continuei onde estava. Não, falei e balancei a cabeça negativamente. Não seja bobo. Não estou sendo bobo. Vou ficar aqui. Vamos. E então, mais animado, vamos, George, o gracioso. Esse foi o apelido bobo que meu pai me deu quando eu era bebê. E tinha até uma música que ele cantava enquanto eu pulava em seu colo. Era a melhor música do mundo. Não falei nada. Não vou levar você no colo para casa, disse meu pai. A tensão começou a permear sua voz. Você já está muito grandinho para isso. Pensei. E você teria de transpor o anel de fadas para me pegar. Mas o anel de fadas parecia uma bobagem agora. Esse era meu pai, não o boneco de cera qualquer que os pássaros vorazes criaram para tentar me enganar. Era a noite. Meu pai já tinha chegado do trabalho. Estava na hora. Falei. A Úrsula Monckton foi embora e não vai voltar nunca mais. Sua voz transpareceu irritação naquele momento. O que você fez? Disse alguma coisa horrível para ela? Foi grosseiro? Não. Ele projetou o facho da lanterna em meu rosto. A luz quase me cegou. Ele parecia estar se controlando para não perder a cabeça. Falou. Conte o que você disse para ela. Eu não disse nada. Ela simplesmente foi embora. O que era verdade, ou quase. Volte para casa agora. Por favor, pai, eu preciso continuar aqui. Volte para casa agora mesmo, gritou meu pai a plenos pulmões. Eu não consegui evitar. Meu lábio inferior tremeu. Meu nariz começou a escorrer. E lágrimas brotaram em meus olhos. As lágrimas embaçaram a minha visão e ardiam, mas não caíam, e tive de piscar os olhos para me livrar delas. Não sabia se estava falando realmente com meu pai mesmo, mas disse: Eu não gosto quando você grita comigo. E eu não gosto quando você age como um animalzinho, gritou ele. E então eu comecei a chorar de verdade, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. E desejei estar em qualquer lugar no mundo, menos ali naquela noite. Eu enfrentara coisas piores que ele nas últimas horas. E, de repente, tudo ficou claro. Eu não me importava mais. Ergui o rosto para o contorno escuro que estava atrás e acima do facho de luz, e indaguei. Você se sente o maioral quando faz um garotinho chorar? E soube, ao terminar de falar, que aquilo era exatamente o que eu nunca deveria ter dito. O rosto dele, o pouco que eu conseguia ver sob a luz refletida da lanterna, ergueu-se e pareceu chocado. Ele abriu a boca para falar, e então fechou-a novamente. Eu não conseguia me lembrar de meu pai jamais ter ficado sem palavras, nem antes nem depois, só naquele momento. Eu me senti péssimo. Vou morrer aqui em breve, pensei. Não quero morrer com essas palavras na minha boca. Mas o facho de luz da lanterna desviou-se de mim. Meu pai disse apenas: Estaremos em casa. Vou guardar seu jantar no forno. Observei o movimento do facho da luz da lanterna atravessar de novo o gramado, passar pelos arbustos de rosas e seguir na direção da casa, até que a luz se apagou e sumiu de vista. Ouvi a porta dos fundos sendo aberta e fechada. Você repousa de leve, um cochilo bem breve, os olhos ardendo, a cabeça doendo, mas no sono sofrível o pesadelo é terrível que estaria melhor acordado. Alguém riu. Parei de cantar e olhei ao redor, mas não vi ninguém. A canção do pesadelo, disse uma voz,
bastante apropriada. Ela se aproximou um pouco mais, até que pude ver seu rosto. Ainda estava completamente nua e sorria. Eu a vira sendo despedaçada algumas horas antes. Agora estava inteira. Ainda assim, parecia menos sólida que qualquer uma das outras pessoas que eu vira naquela noite. Dava para ver as luzes da casa bruxelando atrás dela, através dela. Seu sorriso não mudara. Você está morta, falei. Estou. Fui devorada, disse Ursula Monckton. Você está morta. Você não é real. Fui devorada, ela repetiu. Sou um nada. E eles me deixaram sair, só por um pouco tempo, do lugar no âmago deles. É frio lá dentro e muito vazio. Eles prometeram você para mim, para que eu tenha algo com que brincar, algo para me fazer companhia no escuro. E depois que você for devorado, também será um nada. Mas o que sobrar desse nada ficará comigo, devorados e juntos. Meu brinquedo e minha distração. Até o fim dos tempos. Nós vamos nos divertir tanto. O fantasma de uma mão foi erguido e encostou no sorriso, soprando para mim o fantasmagórico beijo de Ursula Monckton. Estarei à sua espera, disse ela. Um farfalhar nos rododendros atrás de mim e uma voz animada, feminina e jovem disse: Está tudo bem. A vovó deu um jeito. Já foi tudo resolvido. Vamos. A lua estava visível agora, acima do arbusto de azaleias. Uma lua crescente iluminada, parecendo um pedaço grosso de unha cortada. Sentei-me ao lado da árvore morta e não me mexi. Vamos, bobinho. Já falei. Eles foram embora, disse Letty Hempstock. Se você é mesmo Letty Hempstock, falei para ela. Venha até aqui. Ela permaneceu onde estava, uma garota escondida nas sombras. Então riu e esticou e se sacudiu. E agora era apenas uma sombra que preenchia a noite. Você está com fome, disse uma voz na noite. E não era mais a voz de Letty, não mais. Podia ter sido a voz de dentro da minha própria cabeça, mas falava alto. Você está cansado. Sua família o odeia. Você não tem amigos. E Letty Hempstock, sinto dizer, não vai voltar nunca mais. Desejei poder ver quem falava. Quando se tem algo específico e visível a temer, em vez de algo que não se sabe o que é, tudo fica mais fácil. Ninguém se importa, disse a voz, tão resignada, tão objetiva. Agora saia do círculo e venha até nós. Só é preciso dar um passo. Basta colocar um pé sobre a borda do círculo e faremos com que toda a dor se vá para sempre. A dor que sente agora e a dor que ainda virá. Ela nunca acontecerá. Não era uma voz, não mais. Eram duas pessoas falando em uníssono. Ou 100 pessoas. Não dava para dizer. Tantas vozes. Como você pode ser feliz neste mundo? Tem um buraco no seu coração. Você possui um portal aí dentro para terras além do mundo conhecido. Eles o chamarão durante toda a sua vida. Não haverá um instante em que você os esquecerá, quando não estará em seu coração buscando algo que não pode ter, algo que não consegue nem imaginar direito, algo cuja falta atrapalhará seu sono, seu dia e sua vida, até você fechar os olhos pela última vez, até que seus entes queridos o envenenem e o vendam para a anatomia. E mesmo nessa hora você morrerá carregando um buraco e vai se lamentar e amaldiçoar uma vida mal vivida. Mas você pode não crescer. Você pode sair e nós vamos acabar com isso, de um jeito limpo. Ou pode morrer aí, de fome e de medo. E quando estiver morto, seu círculo não significará nada. E vamos arrancar seu coração e levar sua alma como souvenir. Talvez aconteça assim. Falei, para a escuridão e para as sombras. Talvez não. E se acontecer, teria sido assim de qualquer jeito.
Não me importo. Ainda vou esperar aqui pela Letty Hempstock e ela vai voltar para me buscar. E se eu morrer aqui, então ainda morrerei esperando por ela. E é melhor morrer assim do que com vocês. Coisas estúpidas e horríveis me dilacerando porque tenho algo dentro de mim que nem quero ter. Fez-se o silêncio. As sombras pareciam ter se tornado mais uma vez parte da noite. Pensei no que acabara de dizer e soube que era verdade. Naquele momento, pela primeira vez na minha infância, eu não estava com medo do escuro. E estava mesmo disposto a morrer. Tão disposto quanto qualquer criança de 7 anos, certa de sua imortalidade, pode ficar, se morresse esperando por Letty, porque ela era minha amiga. O tempo passou. Esperei que a noite começasse a conversar comigo de novo, que as pessoas viessem, que todos os fantasmas e monstros da minha imaginação se postassem do lado de fora do círculo e me chamassem para sair. Mas nada mais aconteceu. Não naquele momento. Eu simplesmente esperei. A lua ia alta. Meus olhos haviam se adaptado à escuridão. Cantei sussurrando, declamando as palavras repetidas vezes. Você é um corpo quebrado, o pescoço entortado. Não admira seu ronco a pender pelo tronco, e tudo formiga dos pés à bexiga. O arrepio ardente, a perna dormente, uma cãibra no dedo, uma mosca voando, o pulmão chiando, a língua fervente, uma sede premente e a sensação aparente de não estar dormindo nada bem. Cantei para mim mesmo a música inteira do início ao fim, 2 ou 3 vezes, e fiquei aliviado por me lembrar da letra toda, mesmo sem compreender o significado de tudo.